No final, a gente coloca aqui as informações novamente e dá uma relembrada para a turma. Ok, Dalton? Muito boa noite, seja muito bem-vindo e é um prazer tê-lo aqui mais uma vez para a gente falar sobre esse assunto importantíssimo, hein? Autismo e TDAH. Boa noite, João do Vale. Boa noite também a todos que estão presentes. Quero expressar os meus agradecimentos, né? E o pessoal tirar um tempo aí para assistir essa live. Com certeza vocês não irão se arrepender. Nós vamos procurar fazer de uma forma interativa, bem atraente, né? E mostrando os benefícios que vocês podem colher dessa live aqui, né? E sabe, João, esse tema do autismo eu gosto muito de falar sobre ele. Sabe por quê? Porque nós percebemos que, principalmente depois da pandemia, os casos de espectro autista cresceu muito. Então, como nós sempre falamos aqui, nós não tratamos doença, já tem a medicina alopática para tratar doença, né? Nós tratamos do desequilíbrio que leva à doença. Então, ou seja, o desequilíbrio frequencial ligado a condições orgânicas. Originalmente, antigamente, quando se falava de autismo, falava como algo genético e limitado somente ao cérebro. Só que nós percebemos que os estudos avançam, né? Graças a Deus, né? E está começando a ser visto com um foco completamente diferente. Ele já pode ser visto como uma possível desordem imune. Olha lá, o autismo, ele pode ser visto como uma possível desordem imune e neuroinflamatória. Opa, o que que o terapeuta Dalton Leme, o Dr. Dalton Leme está falando aí? Então, eu estou falando de que nós não podemos desprezar a origem dos quadros patológicos. Então, como resultado dessa nova descoberta, então abre-se um leque de que em muitos casos, ou seja, uma boa parte do autismo, ele pode ser tratado sim e com muito sucesso. Legal, muito interessante. Então, Dalton, para iniciarmos, eu vou iniciar com uma pergunta para a gente introduzindo mais o assunto e nos aprofundando. O que é o autismo de uma forma simples, né? A definição dele. Isso, legal que você perguntou aí de uma forma simples, né? Porque se nós formos destrinchar isso aí, né, nós vamos ficar a noite inteira aqui, porque tem muito aspecto a ser levado em conta, né? Mas numa definição simples, o transtorno do espectro autista é uma condição do neurodesenvolvimento. Essa seria a explicação mais rápida, né? E isso nos leva a parar a pensar, como eu estava falando, né? Sobre ser algo, o autismo ser algo aí como uma doença de desordem imune neuroinflamatória. Por que que eu falei isso aí, João? Eu falei porque se enquadra bastante com o aspecto da nossa live, da nossa palestra aqui, né? As pessoas não sabem, mas principalmente em consultório, quando você está consultando uma pessoa e chega a uma diagnose do autismo, isso eu consigo fazer principalmente através da biorressonância. A biorressonância acusa quando a pessoa tem o desequilíbrio frequencial que leva ao espectro autista. E ele acusa, sabe o que, João? Essa desordem imune neuroinflamatória está ligada às condições do intestino. Olha que coisa interessante, Hum. né? Então, as pessoas, a gente acaba descobrindo através desse exame que muitas pessoas, ela tem uma inflamação silenciosa na parte intestinal, principalmente no intestino delgado, e ali faz-se com que a pessoa comece a desenvolver uma porta aberta para doenças autoimunes. Então, não só para o desequilíbrio que leva ao autismo, mas muitas outras doenças autoimunes. Então, olha que interessante, né? Então, nós vamos deixar de pensar só naquele aspecto psicológico, naquele aspecto genético, né? E percebe-se que pessoas que não tinham o espectro autista, pós-pandemia, passaram a desenvolver isso aí. Nós não vamos entrar nos porquê aqui, senão nós vamos entrar em conflito com a alopatia, né?
e vão acabar derrubando nosso canal, que né, já fizeram algumas vezes, né? Então vamos falar só do aspecto científico e do aspecto vibracional. É do aspecto que realmente todos os nossos órgãos, ele tem uma vibração, uma frequência afinada para que aquele órgão funcione bem. Então, quando essa frequência é alterada, esse órgão passa a adoecer, como acontece no caso da inflamação intestinal silenciosa aí, e isso tem sido observado nas pessoas que desenvolveram esse espectro autista. Olha que coisa interessante. Interessante mesmo. E quais são as características, as principais, no caso? Característica. Então, ó, as características principais, se você perceber uma pessoa que tem o desequilíbrio energético que leva ao espectro autista, a pessoa começa a ter uma certa dificuldade de comunicação, de interação social, ela começa a ficar meio atípica. Sabe aquela pessoa que não gosta de estar no meio de tumulto, às vezes evita grandes encontros, grandes festas, né? A dificuldade de comunicação está no quê? A pessoa normalmente ela acaba se recolhendo para dentro de si e ela acaba tendo dificuldade de interagir com outras pessoas. Agora, ao contrário do que as pessoas pensam, João, a pessoa que tem o espectro autista são pessoas detalhistas, muito inteligentes. Olha que coisa interessante. Entendi. Interessante mesmo. Dalton, quais as diferenças e semelhanças entre o autista e o TDAH, ou TEA, né? E o TDAH? Bom, então nós vimos aqui, a gente estava falando uma definição simples sobre o espectro autista. Então, uma condição de neurodesenvolvimento, né? As principais características, conforme foi falado, comunicação, interação social e também padrões repetitivos. Então, isso acaba levando a alteração no comportamento. Já o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é, está ligado ao que já fala, né? Ao déficit de atenção. A pessoa tem dificuldade de atenção e ela ainda tem um agravante, tem a hiperatividade, entendeu? Agora, depois nós vamos falar um pouquinho sobre as diferenças e semelhanças também, tá bom? Sim, entendi, entendi. Então, essa parte é bem interessante. E é comum as pessoas sofrerem dos dois problemas, então, às vezes, Olha, João, eu posso falar para você que, como naturopata clínico, através dos atendimentos que eu faço, quase sempre está acompanhado um do outro. Então, se a pessoa tem o transtorno do espectro autista, normalmente ela tem uma ligação ao déficit de atenção. Porque como é que é o tipo, a pessoa que tem espectro autista? São pessoas normalmente ligadas ao perfeccionismo, ela quer tudo nos seus mínimos detalhes, né? Então, se você pega uma pessoa dessa, manda ela desempenhar um trabalho de escola, de trabalho, de casa, ela pode fazer melhor do que ninguém. Talvez ninguém desempenhasse melhor aquele trabalho do que ela. E ela sempre vai achar que não está bom. Ela vai estar procurando perfeição devido à sua questão dela ser uma pessoa que ela é muito detalhista, entendeu? Então, isso acaba atrapalhando a sua vida social, o trabalho, muitas vezes até o convívio em casa. Então, é curioso essas coisas aí, né, João? é verdade. Mas eu quero me aprofundar em falar um pouquinho mais sobre o autismo, né? Por quê? Porque as diferenças e semelhanças têm ponto em comum também, né? Por quê? Porque nos dois casos tem dificuldade de atenção. Mas também por trás disso tem uma questão que precisa haver uma autorregulação emocional. Então, quando se trata do quadro patológico, mas não se preocupa com essa questão emocional, a pessoa começa a ter problema para resolver com essa questão do espectro autista, tá? Como que nós podemos. E diferença? No transtorno de espectro autista, a alteração na comunicação social e também a pessoa acaba demonstrando interesses restritos. No TDAH, o foco está em atenção e controle dos impulsos. Ou seja, a pessoa ela não consegue focar.
Então, se é na escola, isso vai trazer grandes problemas. Se for no trabalho, também. Por quê? Porque você fala com uma pessoa dessa, ela acaba sendo repetitiva. Daqui a pouco ela não lembra mais o que você falou, ela vai estar perguntando de novo. Isso acaba trazendo muitas vezes irritabilidade da comunicação, tá? Então é importante não confundir. Pode haver a sobreposição de a pessoa ter o espectro autista acompanhado do TDAH e pode ser que ela tenha só um ou outro também, tá? Isso é importante levar em pauta isso, né? Entendi. Então, a pergunta que você me fez lá no começo, os estudos têm apontado grandemente que uma pessoa pode ter o TA, que é o transtorno de espectro autista, e pode ter o transtorno de atenção e hiperatividade, que é o TDA, tá? E se a pessoa tem essa sobreposição, isso vai intensificar os desafios que ela enfrenta na escola, no trabalho, na vida social, entendeu? Entendi. Você falou que então eu explicar mais um pouquinho a diferença entre um e o outro, né? Isso, a diferença na realidade é o que eu falei para você. Você pode sobrepor o caso ou você pode só ter um e outro. No caso do autismo, a pessoa é um pouco mais voada, assim dizendo. Ela tem o modo de vida dela e a maneira de fazer as coisas. No transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a pessoa, principalmente, você pega uma criança na escola, ela não consegue parar sentada. Sim, E já ao contrário de um autista, pode ser que ele não queira sair do lugar. Entendeu? sim, Então sim. tem essas diferenças. Agora, quando sobrepõe os dois, que é um problema, porque aí fica difícil de gerenciar tudo isso aí, entendeu? Não é fácil não, Dom. Não é fácil não. Mas assim, o que Então, Ah, pode os falar. os médicos e também os pesquisadores estão descobrindo que o processamento cerebral ele é resultado de procedimentos bioquímicos do corpo. Então, hoje você falar assim, se não é só genético, qual que é a origem dos problemas ligados ao autismo, que é muito comum hoje as pessoas perguntarem, né? Há pelo menos um bom senso na classe médica que chegou à conclusão de que o autismo é um distúrbio multifatorial, assim Sim, como o TDA também, né? A pessoa que tem o TDA, ela é muito ansiosa. E no autismo tem uma ansiedade mais reprimida, uma ansiedade mais contida dentro da pessoa que ela não consegue se expressar. Então, pode-se dizer que ele tem a sua parcela genética, sim, tá? Mas também tem 50% são fatores ambientais, ligado a coisas como toxina, poluição, alimentação inadequada, alimentos transgênicos modificados hoje, tá? Então, isso mostra o quê? Mostra que nós podemos começar a ter uma outra visão. Mas interessante aqui, João, eu gostaria de introduzir até um pouquinho da gente falar aqui sim, sobre a importância dessa live. Nós sabemos que a Timol tem reunido esses profissionais de saúde para realmente mostrar um caminho, né? Por quê? sim, Porque nós podemos mostrar um caminho que pode somar com o tratamento que a pessoa já vem fazendo. Lembra que eu falei que a primórdio, o que mais é afetado no caso do autismo é o intestino, a inflamação no intestino? sim, E se você começar a conversar sobre esse projeto da Timol, você vê que a água magnetizada e mineralizada pelo silocimol e top H+, tem tido grande ganho, fazendo com que essas pessoas percebam logo de início, no uso dessa água magnetizada, que há uma melhora nas condições intestinais, né? Então, se há melhora nas condições intestinais, o quadro dessa pessoa começa a ter uma melhora muito rápida. Olha que coisa interessante. Veja bem, se a água magnetizada ela consegue fazer com que nós tenhamos uma hidratação plena no sistema cerebral, aonde está a maior quantidade de água que nós temos no nosso corpo? No cérebro. é, Então, se você está dando uma boa hidratação para o sistema cerebral,
você vai ter uma reação positiva, porque acompanhado disso, você também está trabalhando essa inflamação intestinal com uma água de boa qualidade. Olha que coisa interessante. É, e Então, esse cada, ca- projeto realmente é muito é, importante, né? é verdade. Então, tem uma pergunta que uma fez aqui, os níveis de autismo, existem níveis? Tem sim, João. Tem os níveis que a pessoa tem um nível leve, tá? Eu já falei numa live, não tenho vergonha de dizer disso. Eu tenho uma moderação, mas eu tenho uma tendência ao espectro autista, tá? Será que isso atrapalhou alguma coisa na minha vida? Não, porque é bem leve. E isso fez com que eu entendesse muitas situações da minha vida na infância, que eu não conseguia entender. Por exemplo, eu tinha essa tendência de espectro autista e também o TDAH. Não conseguia prender atenção. Então, na escola, uma criança dessa sofre muito, porque ele não para no lugar dele. Aí É, ele não consegue prestar atenção, não tem rendimento no aprendizado, começa a cair as notas, os professores caem em cima, os pais também brigando por causa de nota e tudo mais, e desempenho na escola, entendeu? Então, existe sim. Se você vê, começa lá no nível um, 2, 3, ele vai se agravando. Até chegar naquele ponto que a pessoa acaba se recolhendo para o mundo dela e tendo as suas manias e limitações. Se a pessoa tiver um grau 3 ou mais, você pode ver que uma criança com autismo, às vezes ela nem olha para conversar com você. Você está conversando com ela, você não sabe se ela está escutando ou não. Ela está ali no mundinho dela, tá? Outra coisa, João, como nós estamos falando aqui de algo que realmente tem uma grande influência, que é essa inflamação no trato intestinal, a alimentação ela voga muito, sabia? sim, é isso que eu ia perguntar a você. Então, A essa alimentação voga questão. muito. Se você pegar uma pessoa com TDAH, com déficit de atenção, se você pegar uma pessoa com espectro autista, você vai ver que o que sustenta essa inflamação? Normalmente mucosidade. E no caso dessas pessoas, quando você vai fazer uma avaliação alimentar, você vê que um dos principais agressores a esse intestino para manter essa inflamação é o glúten. Glúten. Então, quando você tira um glúten de uma pessoa dessa, você já começa a ter grande ganho e perceber algumas melhoras. Entendi. Outra coisa, invasão parasitológica. O Clostridium é um parasita que habita na parte intestinal e ele consegue ajudar com que a pessoa tenha dificuldade de eliminar essa inflamação. Então você veja, uma invasão parasitológica, uma questão alimentar mal administrada, vai fazer com que essa pessoa talvez ela, em vez de melhorar, ela vai avançando no seu grau de espectro autista ou de TDAH. E você percebe hoje que as crianças elas se alimentam mais de coisas o quê? Industrializado. Sim. Excesso de açúcar, salgadinho, chocolate e outras coisas aí que é uma beleza para que aumente a mucosidade do organismo e sustente essa inflamação que gera esse desequilíbrio autoimune. Então É, é muito preocupante isso. então, dentro desse contexto que você falou, Dalton, metais pesados também contribuem, os metais? Muito. Eu ia chegar nesse ponto, obrigado por me lembrar, né? Sim, Por quê? sim. Porque se você pegar através da biorressonância e ver o que está fazendo com que a pessoa sustente esse quadro patológico, entre eles está os metais pesados, principalmente o alumínio, no caso do espectro Hum. autista e do TDAH. Panela, então, já contribui. Exatamente. Então, às vezes a pessoa acha difícil fazer mudança na vida, mas são aspectos que, se ela melhorasse a alimentação, diminuísse a intoxicação de metais pesados, há uma transformação, João. Sim. Por isso que eu tenho até ouvido relatos de pessoas que fazem uso da água magnetizada e mineralizada pelo top H+, né? Pelo silocimol e top H+, essas pessoas começam a relatar melhor. Por quê?
porque ela consegue fazer uma eliminação desses metais tóxicos que estão presos dentro das células. Entendi. Entendeu? Então, além de haver uma hidratação de 100%, você começa a ter condições de eliminar esses metais tóxicos do organismo. Então, você É, vai perceber o que com isso? Uma grande melhora. Nós não estamos falando aqui em milagre, nós não estamos falando numa panaceia, mas nós estamos falando que uma mudança no modo de vida pode ter um impacto na vida dessas pessoas muito mais do que todo o remédio que ela vem tomando. Também não estou dizendo que não é para tomar remédio. Dá para ela fazer os dois. O sim. acompanhamento da mudança alimentar, da eliminação de metais tóxicos, né? Corrigindo a alimentação, principalmente o glúten. Ah, eu tirei o pãozinho, mas e daí? E a sua pizza, o seu biscoito, a sua bolacha? Entendeu? Então é uma questão de que tem que ter uma mudança no modo de vida. Pronto. Eu ia fazer mais uma pergunta, Dalton, mas antes eu queria trazer uma pessoa para a gente conversar com ela. Por favor, eu Essa terei prazer é em também saber dela. isso. A pergunta que eu vou fazer no final. Pode Tá ser? bom, tá Então, bom. eu vou chamar ela aqui, deixa eu ver a Mirinha, lá do Espírito Santo. Levanta a mão, eletrônica. Você falou sobre. Aqui, deixa eu ver, achei ela aqui. Aqui, pronto. Pronto. Libera seu áudio. Aí, pronto. Tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Boa É um noite. prazer imenso, tá? Muito Boa obrigada pelo noite. convite, tá? E é um prazer imenso estar aqui falando, para falar um pouco, né? Muito bem. Então, Dalton, essa é a Miriam, né, do Espírito Santo. Ela, o neto dela tá aí, né? É o neto? É o meu Miguelzinho. Chega aqui, neném, Miguel. rapidinho Ô, aí. João, Olha não ali. aumenta não, é Mirinha lá, ó. Mirinha, Miguelzinho, hein? Olha É lá. Mirinha. E Olha eu lá, tenho o que botar seu Miguel. nome lá também. E é ele que faz tudo isso, tá, gente? Ah, que É ele legal, que gente. faz. Então, nos conte como era o quadro dele antes, qual é o nível que ele estava classificado. Então, o Miguelzinho, ele é suporte 1, né? Ele é suporte 1 acompanhado de TDAH, né? Do TOD, que não é fácil de se lidar, né? Com Sim, transtorno de ansiedade e também a hiperatividade, né? E ele ele teve esse diagnóstico bem tardio, né? Ele teve esse diagnóstico entre 6 e 7 anos. certo. Explica o TOD, o que é o TOD, Miriam? Então, TOD, ele é um transtorno, né, opositor à autoridade. Entendi. Então, quando qualquer coisa Difícil, né? que é Difícil. difícil. Então, depois do uso da água magnetizada, qual foram as melhoras que ele teve? Olha, a minha família já faz uso, né, da água magnetizada há 2 anos, né? Tá fazendo agora em agosto. E vou falar, logo de início, mas bem no início, questão de mês, ou antes de um mês, eu já vi uma diferença maravilhosa no meu menino no intestino. Igual o doutor falou, né? O intestino, ele não é fácil, ele sofre muito, né? E aí, o que que acontece? Logo de início, eu já fiquei muito feliz. Ainda falei, meu pai, se for só isso aí de bom de acontecer, já vale, já está valendo muito, né? E aí o Miguel, ele ficava até 2 dias sem ir ao banheiro, tadinho. Mas depois eu fui percebendo também a serenidade, né? Miguel, ele foi ficando mais sereno, mais compreensivo, foi ficando assim mais fácil da gente lidar com ele, né? Com mais o passar do tempo. E também, outra coisa muito boa, a escola, né? Miguel desregulava muito na escola, muito. Não tinha, era raro uma semana que Miguel não desregulava, que a escola não me chamava, que por uma coisa ou outra, né? Mínima, mas era motivo para ele desregular. Então, isso aí também, né?
Sou muito grata, graças a Deus, ele também, né, diminuiu bastante a chamada na escola. Inclusive, os professores hoje elogiam, né? Graças a Deus. Fala assim, ó, o Miguel é outra pessoa, outra criança, né? Miguel tá atencioso, Miguel tá copiando, e antes para copiar a tarefa, meu pai, era muito difícil. Não copiava, ele falava, não vou copiar, e acabou. Mas aí, graças a Deus, de uma época para cá, os caderninhos tudo bonitinho, tudo copiado, tudo lindo, né? E também tem uma coisa maravilhosa, uma terapia do Miguel que seria prevista para ele ser liberado quando ele tivesse mais ou menos 12 a 13 anos. E Miguel está com 10 anos, né? Ele começou a fazer essa terapia logo depois do diagnóstico, né? Nós já providenciamos, né, todos esses cuidados. E o mês passado, o mês de julho, ele foi liberado dessa terapia, que seria bem mais à frente. Então, isso também é uma coisa, assim, que maravilhosa. Eu sou muito grata por isso, né? E sou muito feliz também do Miguel gostar. Ele não vai para lugar nenhum sem a garrafa dele, né? Ele vai e não sai. Vó, minha água. Vamos para terapia? Miguel vai arrumar sua bolsa? Primeira coisa, a garrafa de água. Bota o lanchinho dele, mas a garrafinha, a água dele, porque ele sabe da importância, né, que tem na nossa vida e que ele passou a ter. Ele mesmo já percebeu isso. Ele mesmo percebe isso, né, que ele passou a ter. E até eu, se eu reclamar de uma dor de cabeça, ele fala, vó, bebe bastante água. Vai beber água que a sua dor de cabeça vai passar. Vem cá, o sono dele melhorou? Menino, olha, muito também. O sono dele, maravilhoso. Assim, né? Ele tem um pouco de agitação ainda, né? No sono. Inclusive, a mãe dele até esses dias reclamou. Falou, mãe, você tem que falar lá com a doutora que o Miguel, ele, né, tá bem agitado ainda. Eu falei assim, filha, que bom, claro, vou falar com a doutora, né? Porque os cuidados, né? Continua, Sim. mas vamos agradecer, porque você sabe que era pior, né? Miguel sentava na cama, batia papo, aquela coisa toda. Então, até isso também, graças a Deus, tá bem melhor. Enfim, eu estou muito feliz com o Muito resultado do meu bem. menino. Você conheceu o Sumol, né? E você Sim. indicaria para outras famílias, né, que passam pelo mesmo quadro? Menino, o doutor falou uma coisa muito curiosa, né? Ele falou que, né, a Sulocimal é um caminho, né, que o Atimol, né, deu aqui para gente. E eu sou muito feliz de eu ter encontrado esse caminho, né, que uma amiga, há 2 anos atrás, me apresentou, né, o projeto, dessa forma que ela me convidou para uma live igual essa. E eu fui com o mesmo tema, né, e eu assisti, e fiquei assim maravilhada com o resultado de uma menina que o pai, né, o que eu estou Sim. fazendo aqui, o pai fez, falando do resultado da filha dele, que na época eu tinha mais ou menos acho que 9 anos, né? E Sim. ele falou de duas coisas. O doutor falou também de alimentação, com certeza, né? Esses cuidados da alimentação também é muito importante. E esse pai, no dia da live, ele falou uma coisa que ele fez duas mudanças na vida da filha dele. Ele tinha tirado o leite, né, da filha dele e tinha introduzido a água magnetizada, né? Aí eu falei assim, gente, depois que eu assisti a live, eu liguei para minha amiga, eu falei, ó, por favor, eu quero esse projeto aí, eu quero meu filho tomando, né, essa água magnetizada. Então, eu super indico sim, o projeto, sim, é maravilhoso. Agora, eu vou ouvir agora o Dalton. Ô, E João, você Dalton com vê, esse você, depoimento. você Pode vê que falar. maravilha aí, né? A Miriam, o que que ela fez? Foi lhe mostrado um caminho e ela passou a Sim, trilhar por esse caminho. Às vezes você pega uma pessoa que vai no consultório, por exemplo, principalmente criança, né? A mãe com a criança, né? Quando você fala para tirar esses alimentos industrializados, a mãe chega a olhar para sua cara e perguntar assim: mas o que que eu vou dar para o meu filho? A primeira pergunta: quanto você dá de água para o seu filho? Às vezes ele toma duas, três vezes por dia um golinho de água, que nem dizendo tradicionalmente, né? Então, gente, eu falo assim: você tem que marcar o quanto você está tomando de água. Porque se você for lá
e encher meio copo e tomar 5 vezes, na sua cabeça vai ficar gravado que você tomou 5 copos de água. Então, o ideal é se ter uma garrafa mesmo, acompanhando, para que você saiba, ah, tomei 500 ml, ah, tomei 1 litro, então eu tenho que tomar mais tanto. Então, foram mudanças que ela fez na vida, foi o que fez ela alcançar o resultado, Já tá bom. entendeu? Então, Exato. eu digo assim para você, Miriam, quando você ficou sabendo da água, você não achou que era simples demais para resolver um problema que talvez fosse tão complexo na vida que você veio tentando uma solução? Com certeza, doutor. É Eu achei verdade? que realmente fosse uma coisa. Eu falei, gente, mais uma água, né? Mas aí o que que eu pensei? Como a gente vive em busca, a gente investe, né? Em ver o melhor do nosso menino. Aí eu falei com o meu amor. Eu falei, amor, por favor, vamos comprar. E nós compramos o filtro completo, né? Na época comprei o filtro completo. E aí eu falei, amor, por favor, vamos comprar esse filtro. Eu não sei nem. Eu quero comprar esse filtro e vamos dar essa água para o nosso filho. Beber água, eu nunca pensei assim, né? Eu não sabia né, do Selucimol, aquela coisa. Eu falei assim, amor, quando acabou a live, beber água nunca é demais. Então, vamos beber essa água. Então, hoje eu vejo, né, que não é simplesmente uma água, né? É o projeto que está por trás disso, o Celocimol, né? E aqui, doutor Miguel quer falar alguma coisa aqui. E aí, Miguel, o que você está se sentindo? Essa água, ela é muito boa. Ela é gostosa de beber, né? E eu super indico ela. Que legal, Miguel. Eu tenho a minha aqui também do lado, ó. Tá aqui, ó. Eu não me abandona. Cadê a Desde que sua? eu aprendi essa A diferença, verdinha. que a água não é tudo igual, a minha Aqui é garrafa a anda minha. comigo. Aí a sua tá aí também, parabéns. Fiquei muito feliz da sua melhora, viu, Miguel? Obrigada. Ó, aqui, ó. E Dalton, que beleza, viu? Parabéns, viu, Miguel. Parabéns, Mirinha, pelo depoimento. Muito obrigado, né, por ter dado o seu depoimento, ajudado outras pessoas a compreender esse projeto, né? Ficamos muito agradecidos. Obrigada, eu que agradeço. Com certeza isso vai ajudar muitas pessoas a também terem a confiança de que nem é só coisa complexa que resolve um problema patológico. Às vezes tem coisas bem simples que estão ali debaixo do nosso nariz e nós estamos buscando coisas complexas, né? Então tem que tentar. Exatamente. Então, muito obrigado, Mirinha. Até mais. Até uma outra, Até ok? mais, obrigado. Dalton, meu amigo, eu